comum, já tem acontecido mesmo com os alunos. Então, então tá bom. Vou ir tentando. Vejam se Vai que vocês volta a funcionar. conseguem, alguém consegue compartilhar essa atividade nos grupos aí. Vou ver se eu mando aqui. Que já vale nota. É uma atividade mais Professor, informativa. Diga. Esse material todo que na verdade todos vocês estão passando, vocês vão disponibilizar no Mateus pra gente? Ou mandar, tipo, o material pra gente num PDF, no número, pra gente disponibilizar pra sala? Como que vai ser? Tá, eu, por exemplo, essa primeira atividade, eu estou mandando um drive, né, um link do drive, porque ainda no Mateus não tem as turmas criadas, então não consigo subir nada para o Mateus ainda. Então, o que eu fiz? Eu coloquei numa pasta do Google Drive e estou disponibilizando o link para vocês baixarem o arquivo. Aí, o que o pessoal tem feito é isso, né? Um aluno que consegue acessar o chat ali tem enviado nos grupos de WhatsApp. Vocês têm um grupo desse? Para poder Nós temos sim, compartilhar? inclusive, do 8º período. Só Tá. que, eu, por exemplo, assim, semana passada, na segunda-feira, a gente não conseguiu acessar por falta de organização do nosso coordenador da faculdade mesmo. Até a gente teve uma briguinha fria aí, sabe? Então, na sexta-feira, eu particularmente, eu não pude assistir a aula, mas daí a galera, não sei, porque ninguém postou, entende? Tá. Então, se alguém tem acesso aí ao chat, está vendo, se puder, por favor, copiar o link ali, eu enviei um link do Drive, né, que para vocês fazerem atividades. Né? Então, até por conta disso, né, por essa dificuldade, assim, eu enviaria pelo Mateus, mas eu ainda não tenho acesso. Então, estou enviando por aqui para a gente fazer da maneira que consegue. Então, não estou cobrando um prazo, né, da entrega dessa atividade, até porque vocês não têm culpa de não estar conseguindo acessar o chat, e o que o sistema Mateus, eu não sei, né, vocês já estão no 8º período, vocês já estão acostumados aí, que demora um pouquinho, né, para liberar o acesso lá no começo do semestre, é sempre depois de um mês, mais ou menos, de aula, que a gente consegue começar a mexer lá pelo sistema Mateus. Então, se conseguir, Sim, mas compartilhar... Era só para tirar essa dúvida mesmo. Tá, então se vocês conseguirem esse link, né, e com certeza todo o material vai ser disponibilizado. Às vezes, o que eu faço, né, eu não coloco o slide de aula, por exemplo, no sistema Mateus. Eu coloco um arquivo com as informações da disciplina e dentro desse arquivo tem o link para o Drive, porque é muito mais prático, né, do que enviar. Se tiver dificuldade ainda de acessar o material de aula, né, fiquem à vontade aí para utilizar o e-mail e me enviar o e-mail com qualquer tipo de dúvida, né? Então não conseguiu acessar o material de aula lá pelo link do Drive. Me manda um e-mail aqui que eu tento ou enviar o link por e-mail ou às vezes até o material de aula, dependendo da dificuldade. Tá? Então, até o fim do primeiro bimestre, a gente deve estar no mesmo passo com relação a isso, né? Material de aula e essas atividades que eu passo para vocês. Tá? Então, essa primeira atividade, ela vai valer 1 ponto. Não estou colocando prazo, justamente por isso, porque essa questão da pandemia tá complicado mesmo, pelo menos ainda, né, não precisamos frear aí as aulas, e vocês que estão no 8º período já estão deixando a graduação, graças a Deus, para vocês, né, chega dessa mentira que vocês vão sentir falta depois pro resto da vida, né, vocês vão lembrar, falar, nossa, eu era feliz na graduação e não sabia. Mas aí, então, podem usar esse meu e-mail aqui, profdir.hamilton@gmail.com, para qualquer dúvida, tá? Então, já que, né, acho que na sexta-feira tinha, acho que 4 alunas no máximo aqui, então eu vou reforçar alguns pontos rapidamente, só para a gente deixar todo mundo meio que no mesmo passo. Então, meu e-mail serve para, né, tirar dúvida sobre a matéria, sobre presença, sobre notas e etc. O que é esse etc, né, pessoal? Então, para quem não estava aí na minha apresentação ou não teve aula comigo ainda, eu sou o professor Hamilton, eu sou advogado, sou graduado pela Faculdade de Direito de Curitiba, sou especialista em Direito e Processo do Trabalho, sou especialista em Direito Público também, né? O que essa disciplina de Direito Tributário, ela é parte do Direito Público, tá? Então,
nesse semestre, né, quando eu falo aqui, etc., teve algum problema jurídico, pessoal, alguma coisa que vocês precisam tirar alguma dúvida, etc., me manda e-mail que eu estou lá para ajudar vocês. Com relação a esse e-mail, às vezes demora um pouquinho, tá, para eu responder. Pode ser que eu leve um tempinho aí para chegar no seu problema. Se for algo urgente, né, a pessoa coloca lá no e-mail urgente, etc., eu dou uma prioridade, claro. Mas é que como eu tenho aí 8 turmas, né, nesse semestre, algumas turmas têm aí cerca de 80 alunos, que são as turmas de primeiro período de Direito, aí acaba que abarrota esse meu e-mail lá, então se não for algo urgente, às vezes eu demoro um pouquinho para responder. Por isso que eu encorajo, né, mais inclusive tirar dúvidas, etc., em sala de aula. Tá? Então, durante a aula aqui a gente bate um papo, mas né, nada impede vocês de estarem se comunicando por esse e-mail. Tá? Beleza. Aí eu fiz um contratinho, né? Aqui coloquei, vou falar muito rápido então, para a gente não perder mais tempo. O professor é autoridade em sala de aula, óbvio. O que isso significa, né? Que ele é o ditador, o carrasco? Não, é que ele é alguém que pode resolver problemas, tá? Então, vocês me trazem algumas questões, por exemplo, essa de acesso à disciplina, acesso ao material, né? Com relação ao Zoom, ao chat, etc. No que eu posso, né? Eu tento resolver. Eu tenho uma determinada autoridade, um determinado poder para solucionar alguns problemas, mas da área acadêmica, né? Então, com relação à falta, presença, né? Então, nota, etc., é comigo. Se vocês estiverem insatisfeitos com as minhas decisões, o próximo passo é procurar a coordenação do curso, que seria o primeiro recurso que vocês têm. E caso a coordenação não resolva, a última instância, o STF de vocês aí, né, o Supremo Tribunal Federal, é a direção acadêmica, com o professor Vitor, e é lá que vocês vão por último, tá? Muito bem. Eu expliquei mais isso, mas como né, já foi na aula passada, vou passar mais rapidamente por cima. Aqui, no segunda cláusula, o professor é responsável pela aula apresentada, está sempre disponível para sanar essas dúvidas dos alunos. Tá? Agora, o direito é uma matéria dinâmica, pessoal, ele está mudando, principalmente nessa área tributária. Quem já atuou aí, na área, quem trabalha em empresa, quem presta algum tipo de serviço relacionado à legislação tributária, sabe que as coisas estão mudando, né? De uma semana para outra já mudou. Não necessariamente a lei, mas o entendimento acerca da matéria, etc. Então, às vezes, o que pode acontecer? Né, essa é uma cláusula que eu coloco aqui para resguardar a visão do professor, né, que o professor é ser humano e nem sempre ele sabe exatamente tudo, né, na hora que vocês perguntam. Então, às vezes, você vê uma notícia lá sobre alguma questão tributária, alguma questão trabalhista, etc., e vem me perguntar, e eu ainda não estou sabendo, ainda não li sobre, etc., pode acontecer, né? O professor falar, poxa, eu ainda não sei. Não vai me eximir a responsabilidade de encontrar depois uma resposta ou um ponto de vista, que muitas vezes no direito nós temos interpretações para duas intenções, né? Então sempre tem o lado aí do contribuinte e o lado do Estado. O Estado querendo impor aí o seu entendimento e o contribuinte querendo impor o seu lado. Então, sempre tem essa visão ambígua do direito. Mas, caso eu não saiba de pronto alguma questão, aí a gente deixa, ou respondo na próxima aula, ou envio por e-mail. Se sua dúvida não está diretamente relacionada à disciplina também, né, envia por e-mail lá, que eu vou tentar fazer o máximo para ajudar a solucionar. Também coloco aqui que no silêncio integral da turma eu considero que vocês entenderam toda a matéria que eu estava passando, porque eu nivelo todo mundo por cima, né? Então eu entendo que se está em silêncio, se não falou nada, não perguntou, entendeu. Tá? Se não entender, aí perguntem. Se tem vergonha de perguntar durante a aula, pode mandar por e-mail que eu vou responder sua pergunta lá. Muito bem. Depois, o professor não dá nota para o aluno, quem conquista a nota é o aluno. Eu falo sempre que o aluno, às vezes, fala assim, né? Eu tirei 10, mas quando tira 4, eu falo, o professor me deu 4. Não é bem por aí. Quem conquista a nota é sempre o aluno, tá? Cláusula só para se resguardar. A primeira lição lá que eu falo, né, da minha disciplina é essa. Contrato, pessoal, quando vocês forem fazer agora, vocês que vão uma boa parte aí prestar serviços, né? Vocês vão ter vários clientes e vocês vão redigir contratos. E nos contratos vocês têm que colocar cláusulas para se resguardar e, por mais óbvia
que seja a questão, tem que constar em contrato. Tá? Então, que nem eu coloquei lá, o professor deve ser respeitado. É algo óbvio, né? O aluno também deve ser respeitado. É algo óbvio. Então, para que pôr no contrato? Justamente por ser óbvio. A gente tem que... É aí mesmo que vai a explicação do óbvio, tá? Para depois não incorrer em falar, não, desrespeitei o professor, não dizia em lugar nenhum que eu precisava respeitar. Claro, é uma situação extrema, mas para mostrar a importância do contrato. Eu sei que eu estou falando muito rápido. Obrigado. Chegou o café, alguém está servido? Sei que estou falando um pouquinho rápido, mas é porque já passei por isso, né, na aula passada. Trabalho fora de prazo, né? Então, esse primeiro trabalho está sem prazo, justamente por essa dificuldade técnica aí, né? Mas quando há prazo de trabalho e o professor e o aluno esquece de entregar ou não conseguiu fazer por qualquer motivo, o professor se resguarda aqui o direito de aceitar ou não. Como é que funciona essa questão do aceitar ou não o trabalho? Vai depender do seu argumento, vai depender do seu fato, do que aconteceu, e a prova daquilo. Tá? Então você fala, professor, não entreguei o trabalho porque eu tive que levar a minha mãe para o hospital. Me prove, né, que nessa data, né, por esse motivo, você não conseguiu entregar o trabalho. Como que faz prova? Né? Meios de prova admitidos aí no direito. Prova documental, prova testemunhal. Tá? Então, pode ser um receituário médico, um atestado, um vídeo, né? Um documento nada mais é do que algo, né? Seja por escrito, seja por áudio, seja por vídeo, que ateste e comprove a situação de fato. Então, se você me fala que estava no hospital, grava um vídeo com a sua mãe lá, indo para o hospital, no horário, né? Fala, professor, eu estou gravando aqui para fazer prova de que eu não vou conseguir entregar trabalho, né? Agora, no período da pandemia, como não tem controle de presença, né, e as aulas ficam gravadas, então não se aplica isso para faltas, tá? Mas se fosse presencial a aula, se aplicaria. Aí ia ser a mesma pegada. Tá? É uma questão de prova, vejam, um exercício de direito. Isso não é só para a minha disciplina, mas levem para a vida de vocês. Se resguardem sempre com relação aos seus direitos. Né? Vai fazer uma ligação importante? Grava. Né? Tem alguma matéria que vai ser discutida? Grava a sua ligação. Todo celular aí, se não tem a opção nativa nele de fazer gravação de ligação, tem o aplicativo para gravar. Nisso vocês acabam aí depois se resguardando e salvando alguns direitos de vocês. Muito bem. Cláusula quinta do professor. Só vou cobrar na prova aquilo que eu disponibilizar em aula. Tá? Então, não vai cair nada. Se cair algo que não estava, né, na matéria aqui, na aula, eu anulo a questão, ponto para todo mundo, está em contrato, estamos resguardados. Muito bem. Depois, do aluno. O aluno tem que vir para a aula, principal direito e obrigação do aluno ao mesmo tempo. Né? Então, venham para a aula, venham assistir a aula. Eu entendo que deu problema, tive problemas com outras turmas também. Nesse começo do semestre, a gente está mudando de ferramenta para assistir a aula, está se adequando. Ninguém estava com essa expectativa, né, de ter a aula via internet aí por mais esse tempo todo, mas é por uma boa causa e graças a Deus que nós temos essa possibilidade aí de completar mais um semestre mesmo nesse período de isolamento. Tá? Então, venham para as aulas. Tá? Aí, com relação à parte de faltas, né, o que é presencial não se aplica aqui durante a pandemia, mas só para contar para vocês, né, a diferença entre justificativa de falta e abono de falta. Então, vocês estão no 8º período agora, já devem estar mais familiarizados com isso, mas sempre que falar em justificativa, significa que é algo que a lei falou para você que a sua falta é justificada. Tá? Então, se você não fez algo, mas justificou, ninguém pode discutir contigo, né, e dizer, não, eu não vou aceitar a justificativa, né, desde que não haja algum problema em algum documento. Então, exemplo, né,
Se você possui, se você contrair alguma doença infecto-contagiosa, a lei fala que a sua falta está justificada. Você levaria na secretaria lá a justificativa e a secretaria não tem a opção de falar, não, a gente não vai justificar a sua falta. Não pode, porque a lei disse, está justificado, ponto. Não tem discussão. Serviço militar obrigatório, né? Foi alistado lá, tem que se apresentar no quartel nos dias de aula. Tá? A lei diz para você, essa sua falta é justificada, ou seja, não discute, tem que justificar a falta, tá? Como se ela não existisse. Muito bem. A diferença do abono de falta. O abono é um bônus, um presente, né? É um professor lá que entendeu a sua razão, o seu motivo e resolveu te dar uma colher de chá, né? Então, essa é a diferença. O abono pode ser por qualquer motivo, né? Um exemplo que eu dei aí, no semestre passado, a aluna tinha um casamento para ir da irmã dela, já faziam 3 meses que estava marcado, era em outro estado, com passagem aérea comprada, ela veio e falou comigo, professor, eu não vou poder estar na aula nesses dias aqui, porque eu vou estar viajando em casamento, está aqui o convite de casamento, as passagens compradas, me mostrou tudo, pronto, falta abonada, sem problema, tá? Diferente da justificativa. Ali, no abono, cabe ainda uma interpretação, né, de quem vai dar essa chance para a pessoa. No meu caso, como que funciona? Alegando o que aconteceu e a prova do que vai acontecer, né? Não é só me contar, tem que me provar, tá? Não que eu fique duvidando do aluno, mas é mais por uma questão de exercício mesmo, de usar o direito na prática, pessoal, tá? O nosso Código de Processo Civil, ele fala assim, aquele que alega fato constitutivo do seu direito tem o dever de prová-lo, né? Traduzindo essa frasezona, nada mais é que, se você alegou alguma coisa, né, se você está fazendo aí uma alegação, você tem que provar essa alegação, tá? Muito bem. Depois, aluno responsável pela gerência do calendário, isso para dizer, né, que eu não vou ficar lembrando vocês de quando der prazo de trabalho. Se ninguém me perguntar depois, professor, quando que era mesmo o prazo do trabalho? Eu não vou ficar lembrando toda a aula. Ó, pessoal, não esqueçam que tem o trabalho para entregar. Não esqueçam isso, não esqueçam aquilo. Tá? Vocês são responsáveis pela gerência do calendário. É claro que a informação sempre é prestada, mas eu não fico cuidando, né, e falando, fulano, né, não vai esquecer do trabalho. Ufa, tô indo rápido, tô até perdendo o fôlego, porque tô tentando atropelar o que eu já tinha passado na sexta-feira. E aí, por último, eu falo de cola, como as provas agora são online. Nós não temos controle, eu não tenho como controlar vocês de ter um grupo lá do WhatsApp e discutirem a prova e fazerem a prova em grupo, né, em turma. Então, tenho que fazer nesse quesito. A única coisa que eu vejo que os professores fazem é talvez tentar dificultar mais um pouco a avaliação, mas eu também não vejo tanta necessidade disso, também não sou uma pessoa que acredita tanto assim no poder de avaliação nesse sentido, né? Prova de múltipla escolha, etc. Mas, né, como é um requisito aí das instituições, ter um exame para comprovar que você sabe alguma coisa, nós fazemos, e daí temos essa dinâmica, né? São 3 pontos de trabalho e 7 da prova. Alunos de último período, acho que já estão também bem acostumados com esse conceito, essa maneira que a instituição trabalha. Tá? Beleza. Aqui temos nossa ementa, que nós vamos ver esse semestre. Essa aqui está errada, tá? Não é a de vocês. Então, como eu já passei na aula passada, não vou falar o que nós vamos estudar, nós já vamos entrar direto na disciplina. Tá? Esse aqui não é o slide que vai para vocês. O slide de vocês é diferente, é o de direito tributário. É só que essa aula aqui é a mesma para as duas turmas, então estou reaproveitando só o slide para essa aula. Tá? Muito bem. Pessoal, sei que falei bem rápido sobre esse contrato, tudo isso, certo? Porque tinha gente nova. Alguém tem alguma pergunta? Quer adicionar algo? Discorda do contrato? Não quer assinar de jeito nenhum? Acho que não.
No silêncio, né? Todo mundo concordou. Muito bem. Vejam, pessoal, o primeiro ponto da nossa ementa lá é falar, diz assim, o direito. Né? Vejam, uma coisa bem ampla, completamente, né, teórica, vamos dizer assim. E o que eu interpretei nisso com relação a falar assim, o direito? Talvez a gente pincelar um pouco da onde vem o direito, como que ele surge, né, como é que funciona, como é que funcionou até chegar aqui. Então, essa aula vai se prestar para falar um pouquinho sobre isso, né? Vai tomar um pouco dessa aula e da próxima. Muito bem, pessoal, pergunta que eu faço em todas as minhas turmas de direito e a resposta sempre é unânime. O ser humano é uma criatura simples ou complexa? O que vocês acham? Conta para mim. Quem aí trabalha lidando com pessoas, o que acha? Acha que o ser humano é uma criatura simples? Alguém consegue interagir ou tá... Fica difícil, eu prefiro na sala de aula que eu consigo olhar para cada um. Né? Posso forçar alguém a falar também, né? Perguntar diretamente. Muito bem. Tá. Como ninguém se manifestou, né? Vou falar para vocês, vou contar caso vocês não saibam, né? Que o ser humano... Ah lá, Fabiana falou. Obrigado, Fabiana. É complexo, né? O ser humano é uma criatura muito complexa, muito complicada. E aqui, pessoal, em que sentido? Né? O ser humano ele é teimoso. Ele não se limita a aceitar o mundo da maneira que ele se coloca. Nós não aceitamos a natureza do jeito que ela é. Né? Nós estamos sempre tentando mudar a natureza. Tá? Nesse ponto, quando o ser humano tenta alterar a natureza, né? E para que ele tenta alterar a natureza? Para facilitar a vida dele. Né? O ser humano, o nosso próprio corpo, ele tem uma ligação, isso é para todo ser vivo, mas se pegar o corpo como exemplo, a gente vê que ele só tem uma função. Né? O seu corpo aí, ele só tem uma função, é sobreviver. É só isso que ele quer fazer, é só isso que ele consegue pensar por si só. Então, vejo, né, você não tem a opção de um dia chegar e falar assim, olha, hoje eu não vou filtrar nada do que eu consumi de líquido, né, não vou, meus rins hoje, vou colocar eles, né, vou deixar eles descansando, né, hoje vou deixar o fígado fazer a parte dele, mas os rins não. Claro, sempre vai ter uma exceção, alguém que vai falar, mas professor, né, lá no Tibete tem um cara que consegue controlar o corpo dele, faz o coração parar, etc. Tá, essa é a exceção da exceção, né? A pessoa iluminada lá que atingiu um nível de controle fisiológico absurdo. Não é nisso, né, que nós nos enquadramos. Se alguém aí consegue parar de fazer o rim funcionar porque quer, né? Então, o nosso corpo ele tá aí para sobreviver. Isso às vezes incomoda um pouco. Né? Pensa aí você que fala assim, ai meu Deus, né? Eu não posso comer nada, não posso... Né? Se eu comer um pedaço de chocolate, eu já engordo 5 quilos. Porque o seu corpo está interessado em sobreviver. Quando você come algum alimento que dá mais energia do que ele precisa para viver, ele fala assim, opa, tenho energia a mais, vou estocar essa energia em forma de gordura, porque se amanhã eu não comer, pelo menos eu consigo sobreviver por mais tempo. E é só nisso que ele está interessado. Né? O corpo ele não tem uma coisa que a gente vai falar ali na frente, que é um valor humano, né? Um valor que veio aqui da nossa cabeça, também, né? Derivado da cultura humana, que é cuidar da sua estética, da sua aparência. Para ele, né, quanto maior ele for, quanto mais gordo ele tiver, melhor. Né? Tudo bem, muito bem. Vejam, isso é uma característica fisiológica. Nesse ponto, né, o ser humano ele começa a criar cultura quando ele busca facilitar a sua vivência, facilitar a sua sobrevivência. Né? Então, vejam, né, você, como ser humano, quer sobreviver. Então, você não quer ser atacado por animais. Né? Em homenagem aí à nossa nova nota de R$200,
que vai ter estampado nela um lobo-guará, né? Você não quer estar na floresta e ser facilmente alvo dos lobos-guarás aí, te usarem como alimento. Né? Você quer estar seguro. Então, de alguma maneira, o homem vai lá e modifica a natureza para criar mais segurança. Então, ele vai, cria a casa de alguma maneira, né? Usando folha, cipó, barro, e dessa maneira, quando ele começa a criar essas coisas para facilitar a sua vida, ele também cria cultura. Então vejam que esse comportamento humano, quando eu crio uma casa lá, quando eu começo a inventar uma maneira de criar casa, tem a mesma finalidade para todo mundo. Né? Segurança, se proteger do clima, né? Não tomar chuva. Pensei nisso agora porque começou a chover aqui, né? Falar, poxa, eu quero me proteger da chuva, eu crio alguma maneira de me proteger. E toda a sociedade, mesmo que não tenha contato uma com a outra, foi criando abrigo, né, de alguma maneira. E aí a gente começa a perceber a diferença cultural. Todos são abrigos, mas os japoneses fazem de um jeito, os índios, os nativos brasileiros fazem de outro jeito, os índios nativos americanos, norte-americanos, fazem de outro. Então, sempre mudando a natureza para tentar facilitar a nossa vida nessa terra. Muito bem. Então, a gente chega à conclusão de que a natureza ela é um dado. Né? Quando fala assim, ela é um fato. O que está ali é o que está ali. A grama é verde, acabou. Né? É um fato. E a cultura é uma construção. É a modificação que o homem faz no mundo para tentar aí, facilitar a sua vivência. Então, não necessariamente só construindo casa, né, pessoal? Mas pode ser, por exemplo, uma manifestação espiritual. A maneira lá que o nosso índio brasileiro junta umas ervas e faz uma roda, e dança, e canta, etc. É uma maneira dele expressar a sua espiritualidade, tá? Que vai ter diferentes em vários outros povos. Muito bem. Agora, para facilitar a gente construir tudo isso, né, para facilitar sobreviver, é mais fácil, né, sobreviver sozinho ou em grupo, ou em comunidade, ou em equipe. Né? Então, é muito mais fácil sobreviver em equipe. Logo, o ser humano, né, ele é considerado um ser social. Num primeiro momento, tá, essa interação social vem da necessidade de sobreviver. É muito mais fácil você ter segurança quando você está em duas pessoas. Enquanto um dorme, o outro vigia para o lobo-guará não ir lá, né, e te matar. É muito mais fácil você construir um local que te dê conforto em 2, 3, 5, 10, 50, 100 mil pessoas, né, do que sozinho. Logo, o ser humano se junta nesse esforço de manter a sua vida, no esforço de manter o seu conforto, a facilitar essa satisfação das necessidades básicas. Muito bem. Agora, tem um problema aqui. Quando nós introduzimos, não falamos, o ser humano é complexo. Quando nós introduzimos uma outra pessoa nessa nossa vida, nessa nossa equação, nós criamos um determinado problema, que é como é que eu vou fazer para que essa pessoa, que eu possa confiar nessa pessoa, ou como é que eu vou fazer para que essa pessoa se comporte de determinada maneira, né, que nós temos aí a mesma visão de mundo, que faça com que ela haja de uma maneira previsível, né, de que eu não fique com medo dela, porque eu estou tentando me sobreviver, ter conforto, etc. Nisso eu me cerco de pessoas, mas ao mesmo tempo essa pessoa pode me representar um risco e um perigo, né, porque ela pode, sei lá, ela ficar chateada comigo, vir e me causar algum mal. Tá? Aí pergunto, né, será que sem outros seres humanos, né? Se você estiver sozinho no mundo aí, pensa em um cenário pós-apocalíptico, sobrou você, né? Houve um apocalipse e só você sobreviveu. Tem necessidade de criar direitos, regras, normas, etc? Se é só você que existe? Faz sentido, será?
O contato é 4. Às vezes tem um delay na aula, né? Não sei se os alunos estão tentando responder, ou se não tem acesso ao microfone. Eu sei que a Fabiana aqui consegue falar no chat, e sei que a Camila também consegue falar, porque já me deram, né, já falaram uma vez. Mas, de qualquer maneira, né, para deixar mais dinâmico aqui, não há, né, necessidade alguma da criação de regras, normas, né, ou de direitos, enquanto você está sozinho. Você não vai inventar uma norma lá para dizer, olha, né, eu acredito que não é uma boa se a gente ficar desmatando, né, aqui esses coqueiros que me provêm o coco, que é alimento e bebida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma norma aqui, escrever, vou pregar, inclusive, no coqueiro, para dizer que é proibido desmatar esse coqueiro. Também é uma questão de preservação cultural da nossa flora aqui, etc. Não interessa, você está sozinho, você não precisa impor isso a ninguém, não tem mais ninguém para impor. Então, o direito, ele não existe sem sociedade. O direito, ele é um fenômeno social. Tá? Quando eu começo a incluir outras pessoas no meu círculo de convívio, o direito vem para tentar fazer com que o comportamento dessas pessoas se tornem mais previsíveis, mais fácil de controlar. Tá? Muito bem. Então, deixa eu avançar aqui, eu estou avançando mais rapidamente, porque essa, né, parte do direito em geral não é o cerne da disciplina, mas é importante a introdução, para dizer. Então, o ser humano ele começa a tentar moldar o comportamento dos outros. Tá? Como que vai fazer, né, isso? Veja, quando eu falo lá que nossa necessidade básica, por exemplo, é sobreviver e que o nosso corpo está preocupado em sobreviver, a gente consegue chegar à conclusão de que isso é um valor natural, né, do ser humano, na verdade, praticamente de qualquer ser vivo, né? Mas nós temos isso como uma qualidade natural, uma qualidade ideal, né? E o valor é isso, né? À medida que nós vamos tendo mais facilidade para manter alguns valores, novos valores vão surgindo, né? A sociedade vai avançando nesse sentido, descobrindo novos valores. Então, primeiro você estava lá preocupado com a sobrevivência, depois, né, você passa a se preocupar, talvez, né, com a propriedade, né, um direito a poder possuir algo e que aquilo seja seu, e que seja reconhecido por outras pessoas, que aquilo é seu. O respeito, né, então uma questão de tratamento. Né? Então, se você não tem nem segurança, né, se você não consegue nem manter esse valor, se alguém vai te respeitar ou não, né, no sentido de, desde que me deixe em paz, me deixe viver, né? Não precisa me respeitar, faz o que quiser. Se o meu medo é conseguir apenas sobreviver. Né? Agora, quando isso já está colocado, né, à medida que vai acalmando, né, esses valores, né, por exemplo, a vida está assegurado, eu começo a pensar na propriedade, né, então de ter, né, ter posse de algo. Depois, né, em respeito. Depois vem um conceito de honra. Né? Vejam como é uma questão. A honra está ligada ao respeito, mas ela é muito mais fina, é muito mais subjetiva, é muito mais trabalhado, pensado. Né? Dignidade, em questão de dignidade. Né? Vejam, às vezes desrespeitar a dignidade de alguém não diretamente está ligado a impor um freio aí na vida. Né? Ou de que a pessoa tenha medo de perder a vida. A dignidade já é um valor, né, mais delicado, né, mais bem pensado. E nisso, né, pessoal, esses valores, o ser humano sempre espera que sejam respeitados. Então, se você tem como valor aqui na sociedade brasileira o respeito, né, por exemplo, o respeito aos mais velhos. Se você respeita os mais velhos, né, você está na rua lá, né, ajuda a velhinha a atravessar a rua. O resto da população, da sociedade que detém esse valor, tende a te olhar com bons olhos. Né? Eles vão ver você e vão falar, poxa, essa pessoa, né, respeita os idosos, assim como eu aprendi em casa, com a minha família, que me passou essa ideia do respeito aos mais velhos, etc. E para
nós conseguimos fazer com que todos respeitem, né, com que todos aceitem esses valores e se comportem dentro desses valores, a sociedade resolveu, de uma maneira, criar um meio de controle. Como é que eu vou impor esse valor para alguém? Criando regras e normas. Tá? Então, aqui como exemplo, né, um meio de controle social que utiliza normas, né, temos a religião. Outro tipo de sistema de controle baseado em regras e normas, né? A moral, os costumes e, por último, o direito. Tá? Então, aqui, né, o direito ele é um tipo de imposição de regras e normas. Tá? Então, não necessariamente toda regra ou toda norma ela é jurídica, ela é de direito. Ela pode advir de várias outras fontes. Uma delas é a religião. Se você é cristão, por exemplo, né, temos lá a icônica tábua dos 10 mandamentos lá. Né, são 2 tábuas de pedra, não lembro lá, da história. Mas detém lá 10 mandamentos que você, como cristão, tem como valor imposto. Se você se considera cristão, os seus valores, né, alguns deles advêm da religião, né, e uma boa parte deles ali está descrito nesses 10 mandamentos, nessas 10 normas. Uma delas, por exemplo, né, é não cobiçarás a mulher do próximo. Esse é um exemplo que está lá descrito nessas tábuas. Primeiro ponto, né, vejam, isso é uma regra, uma norma religiosa, mas é lei, está prevista no direito brasileiro? Existe alguma consequência se você, vejam, uma consequência legal, né? Não uma consequência de vida, né? De cobiçar a mulher do próximo, por exemplo, como diz lá a religião. Não existe. Então aqui já pega aí essa dica que nem toda norma é lei. Tá? A lei é um tipo de norma, isso é óbvio, mas nem toda norma é lei. Essa é uma norma que vem da religião. Tá? E vejam, né, à medida que nós vamos discutindo isso, a gente vai abrindo um leque, entrando cada vez mais em criação ou pensamento aí sobre valores aumentada. Né? Eu começo a raciocinar. Então, vejam, o Brasil, né, o Estado democrático de direito brasileiro, né, então nós somos regidos aí por um sistema jurídico, ele diz lá no Código Civil que existe o casamento entre homem e mulher. Muito bem. Teve que, né, se pensar numa questão moral, numa questão de costumes, né, para estender essa possibilidade de casamento a casais homoafetivos. Né? Então, hoje em dia, já é reconhecida a possibilidade do casamento homoafetivo, derivado do quê? De uma norma jurídica. Muito bem. Agora, já pararam para pensar que se for interpretar lá a religião, né, quando diz assim, não cobiçarás a mulher do próximo. Será que para o casal homoafetivo, né, que cobiça o homem do próximo, no exemplo, existiria algum tipo de sanção? Depois, por exemplo, que a igreja, né, se pronuncia já no sentido de que a homossexualidade não é um problema, vejam como dá para ir longe, a gente vai explorar. E é nisso que o direito começa, né, a florescer e a ter inúmeras normas sendo criadas. Tá? E, sobretudo, né, da maneira como o nosso direito ele é colocado. A gente ainda não falou disso, mas vamos chegar lá. Muito bem. Então, a sociedade ela quer impor para você um jeito de se comportar. E faz isso por meio de normas e regras. Essas regras e normas podem ser religiosas, podem ser morais, podem ser costumeiras, tá? Ou podem ser de direito. Se tiver algum descendente de italiano aí, vai saber, né, que não é bem visto, né, por um italiano você cortar o macarrão. Vejam, é uma regra de caráter costumeiro, advindo de uma cultura, né, da cultura italiana lá.
Agora, se você não é descendente, você pode cortar o macarrão, fazer o que quiser com ele, né? Botar no processador e bater. Não vai ter visão nenhuma, ninguém vai te julgar por isso. Né? Agora, lá na Itália, né, com certeza, pelo menos um olhar torto você vai receber. Tá? Porque isso é uma regra, uma norma costumeira. Mas, com certeza, no direito deles, né, na lei italiana, não tem, não sei também, né, não vou dizer vai que tenha, né, alguma sanção para quem corta macarrão lá. Né, mas eu acredito que não. Muito bem. Nisso chegamos, né? Então, se o ser humano cria normas e regras para impor aí comportamentos em você, aquilo que ele espera que você faça, né? Eu tenho que explicar para vocês que existem dois tipos de normas. Né? Nós temos o gênero, então, no geral, temos normas, e aí dentro das normas nós temos normas físicas e normas éticas. O que interessa mais para a nossa disciplina são as normas éticas, é aqui que se encontra o direito. Tá? Mas vamos explicar o que é uma norma física. Por que é importante explicar o que é uma norma física? Porque, por exemplo, o legislador brasileiro, nossos deputados, vereadores, senadores, eles talvez pularam essa aula, né? Ou nunca ouviram falar disso, porque eles cometem um erro muito grande quando chega nesse ponto. Vocês, né, pessoal, vocês vão entender e vão sair dessa aula mais capacitados do que os nossos legisladores que editaram, por exemplo, a nossa reforma trabalhista recente aí. Muito bem. O que é uma norma física, então, dentro da norma? A norma física, pessoal, nada mais é do que explicar um fenômeno natural que foi observado. Então, por exemplo, eu dei o exemplo, falei lá no começo da aula, a grama é verde. Quando eu faço essa afirmação, essa é a minha norma física. Eu estou olhando para o troço ali, que é a grama, e ela é verde, e eu faço essa afirmação. A grama é verde, ponto. Tá? Pode ser que, porventura, daqui muito tempo se descubra que não, que na verdade a grama é azul, né? O que vai mudar? Vai mudar a cor da grama ou vai mudar a explicação? Vai mudar a explicação. Isso é norma física. Então, por exemplo, buraco negro, né? Tiveram diversos autores aí dentro do mundo da física teórica para explicar o que é um buraco negro e o que ele faz. Eu acho que, eu não tenho certeza, né? Obviamente não sou dessa área, mas uma das mais aceitas, né, é a teoria do Stephen Hawking sobre o que é, como é que funciona um buraco negro. Agora, ele explicou para a gente, baseado em cálculos, baseado na observação, aquilo que ele acredita ser um buraco negro. Mas o que ele explicou não muda o que é o buraco negro. O buraco negro vai continuar sendo a mesma coisa, independente, né, do que a gente fale aqui. Se você falar lá que o buraco negro é um lugar que, se você entrar dentro, você sai numa outra dimensão, que existem, né, sei lá, outras vidas, etc. Pode explicar 10 vezes lá de maneiras diferentes. Não muda o que é. Tá? O fenômeno natural continua a mesma coisa. Aqui, ó, vejam, entre a norma e o fato, né, o que vale é o fato. A gente não impõe nenhuma conduta, eu não tento mudar. Né? Eu olho para a grama, ela é verde, eu não vou falar assim, a grama não devia ser verde, ela devia ser azul. E tento mudar ela. Tá? Nessa parte da regra. É claro, professor, não dá para pegar a grama e tingir, dá. Tá? Mas o que eu estou explicando, né, é o fato natural, não é ele que muda. Mas, professor, por que você falou, então, que a gente vai poder ser mais capacitado do que o legislador brasileiro aí, né, que criou, por exemplo, a reforma trabalhista? Vejam, né, pessoal, quando a gente está falando da natureza, aquilo que a gente enxerga, e a gente tenta explicar aquilo, às vezes não tem como fugir daquilo que é. Então, se você olha para alguma coisa, né, você está vendo um bicho lá no horizonte, aí você observa bem, ele tem pelo, ele muge, ele tem chifre, né? Aí tem lá nas tetas, né, desse animal que sai leite. Fala, meu, é uma vaca. Só pode ser uma vaca. Não interessa se você chamar de gato, de cachorro, né, de periquito, né, não vai miar, não vai latir, não vai sair voando. Você pode chamar do que você quiser, vai continuar sendo a vaca.
E parece que o legislador brasileiro esqueceu desse fato, né? Quando ele fez lá a reforma trabalhista, ele colocou uma frase lá, que já foi removida, né? Graças a Deus, que dizia assim: jornada de trabalho, para todos os efeitos, não é matéria de medicina e segurança do trabalho. Então, ele pegou lá, viu a vaca e chamou de cachorro. Porque não tem como dizer que não é jornada de trabalho, é matéria de medicina e segurança do trabalho. Né? Se você trabalhar 72 horas ininterruptas, sem se alimentar, sem descansar, né, vai ser bom para a saúde? Né? O tempo que você passa, a maneira que você passa trabalhando dentro desse tempo, não tem nada a ver com segurança e medicina do trabalho? Para o legislador brasileiro, aparentemente não, é só falar que não acontece mais. O que ele fez? Ele criou uma norma dizendo isso, né? A vaca agora é gato, ponto. Né? E esperava que a vaca saísse meando por aí. E não é assim que funciona, não tem como mudar a natureza. Tá? Isso é muito importante, tá? Porque a gente fala depois de natureza jurídica das coisas. Né? Então, quando eu falo em natureza jurídica, é basicamente isso. Aquilo que não tem como mudar chamando de outro nome. Tá? Se você está diante de um contrato de trabalho que tenha vínculo de emprego, você pode chamar ele do que você quiser, de contrato de estágio, de contrato de prestação de serviços por pessoa jurídica, mandar a pessoa criar uma empresa lá, uma MEI, e contratar ela como prestador de serviço, que não vai mudar. Você está chamando o cachorro de vaca e vice-versa. Não adianta. Aquilo é um contrato de trabalho. Depois essa pessoa vai lá no Poder Judiciário e vai ter reconhecido o seu vínculo de emprego. Tá? Porque justamente a gente está tentando dar um nome diferente para alguma coisa que não é aquilo. Tá? Beleza. Então, deu para entender isso, pessoal? Ficou muito confuso? Falem um pouco que eu estou tomar um gole de café aqui. Alguém aí teve o estágio invalidado ou desconfia que o que estava fazendo não é estágio, mas era emprego? Já começa a pensar, né? Vou processar meu empregador. Beleza. Então, normas físicas é essa explicação do dado natural. Para nós, né, para o direito, o que interessa são as normas éticas. Normas éticas, elas são as normas que não servem para explicar alguma coisa, mas sim para tentar controlar esse fenômeno cultural ou social para tentar atingir aquele valor que a gente falava lá atrás. Então, vejam, vamos falando com exemplos que acho que facilitam um pouco. Então, vocês que estão no 8º período, já estiveram lá no campus da FATEC e vocês viram que na frente lá da faculdade tem um campo que era para ter grama lá, mas tá puro barro aqui. Né? Por quê? Porque as pessoas pisam naquele espaço e não permitem, né, que o solo se desenvolva corretamente para crescer grama. Beleza. Então, quando eu vejo isso, né, se eu fosse fazer uma norma física para descrever esse comportamento social, para descrever o comportamento de quem convive naquela área, eu falaria o quê? Falaria, bom, é comum alunos e professores, inclusive, da FATEC, pisarem na grama, porque é isso que acontece. Né? É comum para esses seres humanos não se importar ali, talvez, né, com a aparência da frente da faculdade. Essa é uma norma física. Estou explicando aquilo que está acontecendo. Na norma ética, não, é o contrário. Né? Eu quero mudar esse comportamento. Eu não quero que isso aconteça mais. Nisso, eu vou lá e crio uma norma, crio uma regra. Tá? Que seria o quê? Por exemplo, uma placa lá, não pise na grama. É isso. Tá? Então, eu falo para a pessoa, parem de pisar na grama. Tá? E é só exemplo, tá, pessoal? Eu realmente não me importo. Muito bem. Então, aqui, pessoal, as normas, elas são, né, de certa maneira, proibições, permissões e
obrigações. Ou ela impede você de fazer alguma coisa, ou ela te permite fazer alguma coisa, ou ela obriga que você tenha determinado comportamento, que você faça aquilo que se quer. Tá? E tudo isso é para concretizar um valor esperado. Então, quando eu falo assim, não pise na grama, e estou tentando mudar o seu comportamento, é porque eu tenho um valor. É algo que eu quero. Quero que seja concretizado. Por exemplo, ali a estética da frente, da fachada da faculdade. Eu quero que fique mais bonito, porque um campo com gramado é mais bonito que o campo ali que só tenha barro. Tá? Esse é o valor que eu estou tentando atingir. Para isso, eu crio uma norma. Tá? Então, não confundam normas com leis. As leis, elas são um tipo de norma, mas não necessariamente, né? Quer dizer, nunca quer dizer que normas são só leis, toda norma é lei. Não. Então, eu já falei lá, por exemplo, pode ser norma religiosa, pode ser norma moral, respeite os mais velhos. Uma norma cultural, não cortar macarrão na Itália, não espetar comida com o palitinho lá, com o hashi, né, para os japoneses. Inclusive, um significado aí de trazer azar e invocar maus espíritos aí quando você espeta comida, por exemplo. É uma questão cultural, tá? É uma regra, mas não é lei. Tá? E daí, por último, né, os nossos tipos de normas éticas, a norma que mais nos interessa são as normas jurídicas. Dentro delas, nós temos as leis. Então, a lei é um tipo de norma jurídica. Tá? Nós temos as sentenças. Então, sentença, que é toda decisão de um juiz de primeiro grau que bota final num processo. Vem da palavra sentir, sentença. O juiz ele decide aquilo que ele sentiu. Não achem que é assim na vida real, né? Que o juiz ele não pensa, olha, apesar de ter todas as provas que inocentam a pessoa, eu vou condenar porque eu sinto que ela é culpada. Obviamente que não é assim. No direito brasileiro, o juiz ele está atrelado, né? Ele está obrigado a seguir o que diz a lei, o que diz a prova. Ele não pode ir no sentido contrário. Muito bem, mas é só o nome que deriva dessa expressão, dessa palavra sentir. Tá? Contratos são um tipo de norma jurídica, né? Então a gente vai ver lá aquela frase célebre: o contrato faz lei entre as partes. Né? Então, o contrato obriga você e a outra parte contratante a seguir aquelas regras, aquelas normas que foram impostas. Não necessariamente aquilo é uma lei. Não necessariamente o contrato tem que seguir exatamente o que diz a lei. Mais sobre isso adiante. Tá? E etc. Já temos várias outras exemplos aí de normas jurídicas. Os acórdãos, né? Os acordos coletivos de trabalho, etc. Tá? Muito bem. Então, essas são as normas éticas jurídicas. Beleza. A aula vai até 8h40, né? Ou 8h40. Ou é 8h30. Não, 8h40. Começa às 7, 8h40. Beleza. Todas as normas éticas, né, têm algumas características. E essas características aqui que vocês têm que prestar mais atenção, que é a possibilidade de ser cobrado em avaliação, eu acho que entra mais aqui. Tá? Talvez um pouco lá sobre fato, valor, norma, mas ainda não decidi. Todas elas têm essas três características. A primeira delas, a imperatividade. A segunda, a violabilidade. E a terceira, a contrafaticidade, é o nosso palavrão aqui preferido. Né? Vejam, pessoal, estou falando imperativo, não é hiperativa. A norma, ela não tem uma disfunção psicológica que faz ela sair correndo e ficar desesperada o tempo todo, cheia de ansiedade. Isso é hiperatividade. Ela é imperativa. Em que sentido? E eu falo isso por quê? Tá? Não é para fazer piada. É porque eu pego o trabalho, né, inclusive resposta de avaliação, que o aluno escreve lá. Cite uma característica e explique uma característica da norma. O aluno coloca lá hiperatividade. Aí eu falo, meu Deus, né? Fico imaginando um código civil correndo pela sala, assim, bem maluco. O que é a imperatividade, então? Como na língua portuguesa, né? Nós temos aí o imperativo, que é um comando de autoridade, é uma ordem. Então, o que a norma fala para você? Faça, pague, cumpra.
né? Então, sempre é um comando de autoridade. Olha o exemplo que eu dou ali. Aluno em sala de aula para estudar devem fazer silêncio. Uma norma ética, não é lei, mas é uma regra, tá? É uma norma e imperativa aqui. Eles devem fazer silêncio. Estou mandando, é um comando de autoridade. Beleza. Essa aqui é fácil. Todas são fáceis, né? Depois, toda norma ética, que o pessoal mais gosta disso, né, é a violabilidade. Né? Sempre tem a possibilidade, né, o ser humano tem a opção de não respeitar esse comando de autoridade, de não respeitar a norma. Você pode optar por um outro comportamento. Né? Então, eu coloco a placa lá, não pise na grama, e o que o cidadão faz? Pisa na grama. Né? Ele tem essa possibilidade. Muito bem, já ouviram a famosa frase, né, pessoal? As regras foram feitas para serem... Agora eu vou esperar a resposta nessa. Quero ver, agora eu quero ver. Por favor, alguém manda aí. Olha lá, a Adriana falou, quebradas. Né? Veja, pessoal, aula de direito. As normas foram feitas para serem respeitadas. Né? Mas você tem essa possibilidade de quebrar. Né? Claro que a frase famosa é regras devem ser quebradas. Né? Foram feitas para serem quebradas. Aqui está a característica da violabilidade. Você pode quebrar aí qualquer norma. Você pode não obedecer. Né? O Código Penal... Né, quebradas e às vezes respeitadas. Né? Vejam lá, o nosso Código Penal diz assim, artigo 121, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Quando você vai matar alguém, o código não tira um braço de dentro, não sai um braço de dentro lá do Código Penal e segura a tua mão e fala, você não vai matar, não vai conseguir matar ninguém. Né? Justamente por isso. Tá lá a norma. Você respeita ou não. Agora, e se você não respeita essa norma, o que a gente faz? O que acontece? Né? Então, aí no exemplo que eu dei do Código Penal, né, do artigo lá do homicídio, eu tento criar uma maneira para parar você de fazer isso. Né? Seja pelo medo que eu vou te dar da punição que você pode receber, ou pela própria punição que você vai receber por isso. Tá? Então, pode ser criada uma nova norma para estimular ou para frear esse comportamento. Não quero que mate, faça um artigo para não matar. Não quero que furtem, faço lá artigo 155 do Código Penal. Subtrair para si ou para outrem bem imóvel alheio. Pena, né? Reclusão de 1 a 4. Vejam, é lá a nossa legislação. Eu falei 6 a 20, né, no homicídio, só para deixar claro. Então, homicídio 6 a 20, tá? No furto, 1 a 4. Muito bem. E para isso, né, para tentar frear, então, as pessoas de não seguirem as normas, nós criamos sanções. Tá? Aqui eu coloco punição, mas nós já vamos falar sobre sanção e ver se é só punição mesmo que sanção significa. Muito bem. Por último, né, a última característica aqui das normas é a contrafaticidade. O que é esse palavrão? Né? É contra um fato. A norma ela é criada, né, para tentar mudar o fato, para tentar mudar o que está acontecendo. Então eu dei o exemplo lá, todo mundo está pisando na grama, não quero que pise na grama. Qual é o fato? O que está acontecendo na realidade? Estão pisando na grama. Então eu vou criar a norma contra esse fato. Então é uma característica de toda a norma ética, ela é contra um fato. Então, característica da contrafaticidade. Tá? Vejam, lembram lá, a norma física explica o que está acontecendo. A norma ética tenta mudar o comportamento das pessoas para que aquilo não aconteça mais. Então vejam, vamos pegar outro exemplo. Curitiba e região metropolitana tem em média 16 a 20 homicídios por final de semana. Se eu fosse criar uma norma física, eu descreveria que é comum morrerem 16 a 20 pessoas dentro do esperado, e é isso mesmo. E está tudo bem com isso, expliquei. Norma física. Já para a norma ética, qual é meu valor? A vida.
Então, eu quero que mude esse comportamento, eu quero que isso não aconteça mais. Então, eu crio uma norma para tentar parar isso, né? Então, eu falo lá, olha, morre 16 a 20 pessoas, é muita gente, vamos, né, estipular lá uma investigação melhor, né, o crime de homicídio, né? Aí vem as tentativas lá do poder legislativo, das políticas públicas em adequar as coisas, o que não é fácil, né? Tem muito mito por detrás disso, principalmente, né, quando se fala, né? Vejam que a sociedade está sempre... Vocês já entraram numa discussão dessa, eu tenho certeza. Pensem em um tempo atrás que estava uma discussão sobre a maioridade penal, né? Ah, vamos diminuir a maioridade penal para 16 anos em vez de 18. Tudo num sentido de fazer o quê? Mudar um fato social. Tem muito crime. E tem muito menor de 18 anos cometendo crime. Quero que pare. Como que eu faço? Muda a norma. Tá? Cria uma norma lá dizendo agora que não é mais com 18 anos que você é penalmente responsável, é com 16. Tá? Então a gente nunca para pensar em toda essa construção teórica sobre os assuntos que a gente trata, mas, né, diariamente a gente lida com isso na nossa vida. Tá? Muito bem. Então, lembrar, as normas éticas são imperativas, elas são comandos de autoridade, elas são violáveis, porque você pode violar elas, tá? Pode, não deve, mas você pode. E elas são contrafactuais, tá? Elas são criadas contra alguma coisa que está existindo. Muito bem. Dentro disso, né, pessoal, nós temos aqui essas 3 dimensões. Vai sempre ser assim para a criação da norma. Tá? Então, essa é uma dinâmica que eu estou reduzindo aqui, obviamente, né, a explicação, que é um livro todo sobre teoria geral do direito, ou teoria da norma, né, nessa aula rápida, para falar. O ser humano tem um valor, alguma coisa que eu quero alcançar, tá? Então, proteger a vida. Eu analiso o fato, não estão protegendo a vida. Como que eu posso fazer para proteger mais a vida? Tá? E aí eu crio uma norma para tentar alcançar esse valor, para tentar concretizar esse valor. No direito brasileiro, por exemplo, um valor é a saúde. Então, para tentar dar saúde para todos, se criou uma norma, né, que é o acesso à saúde, né, de maneira gratuita por todo mundo, criou lá o Sistema Único de Saúde, o SUS, para tentar atender essa demanda. Se ele funciona, como funciona bem, mal, etc., não vem o caso, é uma questão de política pública de como melhor implementar esse sistema. Mas é a criação de uma norma para atender, né, para tentar atingir um valor, né, do Estado brasileiro, que é a saúde, por exemplo. Tá? Muito bem. Vamos a outro exemplo prático antes de falar de sanção aqui, que eu gosto sempre de perguntar também. Eu dou o fato. Qual era o fato? O trabalhador presta serviços exagerados e recebe um baixíssimo salário. Pensem aí numa criança que trabalha numa plantação de cana-de-açúcar. Né? Trabalha o dia inteiro no sol, ganha lá, sei lá, 5, 10 reais no dia de trabalho, né? Quando não menos. E qual é o valor que nós temos, né, como ser humano? Né? Qual é aquela sensação de justiça? Né? Agora, está aí uma palavra complicada de se dar explicação, né, de conceituar aí justiça. Mas todos temos uma sensação de justiça. Quando você ouve algo dessa maneira, né, o que você pode fazer de cara é tentar ter empatia, se colocar no lugar. Você ia ficar bem recebendo 5, 10 reais cortando cana no sol todos os dias, tendo 12 anos de idade? Acho que não. Então, qual é o valor que eu tenho? Poxa, aqui, quando eu falo da criança, entram outras questões morais, né? Mas vamos pensar no famoso boia fria, né? Para tirar essa questão do menor de idade, porque vai para um lado mais complicado ainda. Mas um trabalhador comum, né, aquele cortador de cana explorado, que recebe um salário muito baixo. O nosso valor, pessoal, né, é que seja equilibrada as prestações. O tanto que eu trabalho seja remunerado de maneira justa. Então tem que ter uma proporção nisso. Então como é que eu faço para isso? Né? Como é que eu faço para chegar aí e criar uma norma que imponha essa proporção? Vou lá e crio algo, por exemplo, né, que diga que o salário tem que ser proporcional ao trabalho prestado.
e aí eu dou uma punição, crio uma sanção para quem não segue essa diretriz. Como que o Brasil fez para criar aí essa maneira, né, de dizer que tem um equilíbrio entre o trabalho prestado e aquilo que se recebe? Quem arrisca? Vai ficar aquele momento embaraçoso que eu fico aqui esperando alguém responder. O famoso momento awkward. O Brasil tentou dar um jeito nisso aí. O que ele fez? Não só o Brasil, né? O mundo todo tem alguma maneira de lidar com isso. Proporção do salário. Tô contando no reloginho ali, 30 segundos. O Brasil criou o salário mínimo, né? Ele fala para você que existe um mínimo a ser pago para um trabalhador que presta lá 8 horas. A gente vê depois, né, quando fala em salário e remuneração, que o salário mínimo ele é por hora, tá? Ele é calculado por hora. Então, o nosso salário mínimo ele é sempre em horas. Se você trabalha menos do que as 8 horas diárias lá, você não vai receber aquele salário mínimo que fala quando te dão uma notícia no jornal de que o salário mínimo vai subir, né? Aquele salário é proporcional às horas trabalhadas. E a Constituição diz pra gente que o salário mínimo tem a finalidade de suprir aí a sua moradia, a sua vestimenta, o seu lazer, tudo aquilo que torna a sua vida digna, né? E quem vai discordar disso, né? Alguém discorda aí que um salário mínimo atende a todas essas necessidades do brasileiro? Muito bem. Espero que todo mundo discorde, né? Ok. No fim das contas, né? Criei a minha norma, tenho o meu valor lá, inventei a norma para tentar mudar o comportamento das pessoas, e as pessoas estão apostando naquela característica da violabilidade, falando, eu não vou cumprir essa norma, que se dane, está escrito ali, não pise na grama, mas eu não estou afim, eu vou pisar, né? Principalmente porque nada acontece, se eu pisar, e daí? Qual o problema? Né? Para isso, né, o ser humano também tem que vir e inventar, né, uma maneira de fazer com que as pessoas cumpram a norma. Então vejam, eu quero que elas se comportem de uma certa maneira. Para isso eu invento uma regra, falo, faça isso. Né, imperativa, violável e contrafactual. Faça isso. Aí a pessoa não faz. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que inventar uma outra norma que force com que essa pessoa cumpra outra norma. Bem-vindos ao sistema jurídico, né, positivista, positivo. Né? Todas as normas escritas tentando prever todo o comportamento humano e impondo alguma sanção para quem não cumpre. Não sei se vocês já esbarraram nos corredores aí nos semestres passados, os estudantes de direito que ficam carregando embaixo do braço o famoso vade-mecum, né, que é um compilado da legislação e do sistema jurídico brasileiro. Não, já adianto para vocês que não tem todas as leis lá, tá? Não é tudo que está lá, vamos dizer assim, 75% de tudo que é mais importante, tá? Mas não estão previstas todas as normas lá. A página, né, daquele troço é fina que nem a Bíblia, né? Então, para não ficar tão grande, mesmo assim fica daquele tamanho absurdo. Por quê? Porque é norma em cima de norma. É uma norma para a forçar você a ter um comportamento, a outra norma para dizer para mim o que acontece se você não cumprir esse comportamento, outra norma para dizer como é que faz para chegar nesse resultado, e aí vai a bola de neve. E é isso que resulta o nosso sistema jurídico, né? Muitas e muitas normas. Tá? O que é importante a gente falar de sanção, né, pessoal? A sanção, ela é uma norma que vai reprimir ou vai estimular a não observância de uma norma ética, tá? Vejam, os slides geralmente têm essa linguagem um pouco mais chata, né? Mais técnica. Quando eu estou falando em aula, eu tento deixar mais coloquial a maneira de explicar. Então, a sanção, pessoal, ela pode ser uma maneira de punir você,
porque você não se comportou como a norma dizia, ou ela pode ser uma maneira de incentivar você a se comportar como a norma dizia. Punição é muito fácil a gente enxergar, né? Então vejam, a regra de trânsito, né? Se você ultrapassar o limite de velocidade permitido na via, você sofre uma multa, né? Vai pegar onde aí a sanção? No seu bolso, tá? Que muitas vezes incomoda mais do que a própria pena corpórea e de prisão, né? Então, essa é um exemplo de punição. Agora, será que toda norma, toda sanção, ela é punitiva? Será que ela é sempre negativa? Ou será que ela pode ser também positiva, né? E quando é positiva, quando ela estimula você a cumprir a norma, como que ela funciona? Vamos lá, vou contar aqui mais 30 segundos no meu timer para ver se alguém fala, né, ou me dá um exemplo de uma norma, de uma sanção positiva, de uma sanção que estimula você a se comportar de uma determinada maneira. Contando no reloginho. Pode falar no microfone também, tá, pessoal? Não precisa pedir permissão, não, só falar. O pessoal do 8º período já está assim, né? Putz, você não vê a hora de acabar, pegar o canudo e se mandar para o mercado de trabalho, é isso? Entendo, né? Entendo. Vejam, pessoal, né? Um exemplo de sanção positiva, de sanção que estimula você a cumprir a norma. CPF na nota, né? Nota Paraná. Então, se você comprar alguma coisa, a hora que você termina a sua compra, o caixa lá vem e fala para você, CPF na nota? Né? O que o Estado está buscando fazer quando ele fala isso para você? Está buscando, de certa maneira, incentivar você por meio de prêmios, sorteios, devolução de uma parte do tributo recolhido, para que você declare aquilo que você está comprando e para que o outro lado, o fornecedor, também, né, declare diretamente tudo aquele movimento, aquele fluxo, né, de vendas que ele tem, né, ou de prestação de serviços que ele tem, diretamente para o Estado. Fala, olha, eu te dou, se você pôr o CPF na nota, eu te dou lá uma possibilidade de ser sorteado, um dinheirinho de volta, e ao mesmo tempo incentivando você a cumprir a norma, né? Se você não declara o seu imposto, né, por exemplo, imposto de renda, mas você está declarando aí usando o CPF na nota, vai ficar estranho se você ultrapassar lá, né, o piso, né, para pagamento de imposto. E o Estado vai ficar sabendo disso. Tá? Um incentivo fiscal também, né? Pode ser aí considerado uma sanção positiva, desconto nos tributos. Então, pague seu IPVA adiantado até determinada data aí que a gente dá um desconto nele, né? 10, 5, 10, 15%, nem sei qual é o valor. Né? Sanção positiva. Estou tentando estimular você a cumprir a norma. Muito bem. Aqui é um exemplo da criação de uma sanção, já falei, né? Se você está matando alguém, o Estado tem como valor a vida, eu quero que você não mate. Se você matar, né, aí você vai sofrer uma punição, no caso seria a prisão e, né, também prevista aí, pagamento de multa, pode acontecer. Muito bem. Ainda, né, o que complica um pouco as coisas? Lembrem, as sanções também são normas. Se as sanções também são normas, as sanções também são violáveis, contrafactuais e imperativas. Logo, quem tem que aplicar essa sanção também pode deixar de aplicar. Então, vai lá, por exemplo, o policial militar. O policial militar, ele é obrigado, né, a intervir caso ele esteja diante de uma situação de flagrante delito. Então, ele está vendo alguém cometer o crime ali na hora. Você, cidadão, tem a opção de intervir.
A lei te dá essa opção. Mas se você vê alguém, você é cidadão, civil, vê alguém cometendo crime, você tem a possibilidade de dar voz de prisão a essa pessoa. A lei te dá esse poder. Mas se você não quer se colocar em risco, você não tem essa necessidade. Já o policial, não. O policial militar, ele tem o dever de agir. Ele tem que fazer alguma coisa. E se ele não fizer aquilo? Se ele não aplicar a sanção àquela pessoa que está cometendo o crime? Tem que criar uma nova sanção para essa pessoa. E aí alguém vai aplicar essa outra sanção ao policial militar. Por exemplo, a corregedoria da polícia vai aplicar uma punição para esse policial. Mas pode ser que o corregedor lá não aplique também, faça vista grossa. Eu tenho que criar uma outra sanção para esse cara também. Por isso que eu disse, bem-vindos aí ao sistema jurídico brasileiro, ou qualquer sistema jurídico positivista, que tem todas as normas escritas, diferente aí do sistema da common law dos países aí, Estados Unidos e afins, Japão, Reino Unido, etc. Nós não vamos discutir modelos aí de modelos jurídicos, mas vocês conseguem entender por que o nosso sistema jurídico ele é tão amplo e tão complexo em quantidade de normas assim. Tá? Muito bem. Como que as sanções já foram aplicadas? Isso eu acho legal, que é um breve histórico. Antigamente, então, o primeiro sistema de sanção que a sociedade experimentou foi o da vingança coletiva. Tem aí passagens, inclusive, bíblicas que descrevem algumas situações desse tipo. Então, a própria sociedade ia lá e aplicava a sanção para quem tivesse desrespeitado a norma. Então, no caso lá, no caso bíblico, é a mulher que traiu o marido. E, na verdade, acho que não sei se isso advém só do cristianismo, mas é um tipo de regra que era muito comum. Inclusive, eu acredito que em algumas sociedades isso ainda é aplicado. Claro, o apedrejamento público, por exemplo, já não acredito que exista, mas já vamos ver que o próximo ali, a vingança particular, ainda é. Então, quando alguma pessoa da sociedade, algum cidadão ia lá e descumpria uma norma, quem aplicava a sanção? A sociedade em si. Então, via lá alguém condenado na praça, você está passando, olha lá aquela mulher que traiu o marido. Você vai, passa, pega uma pedra e taca nela. Você está aplicando a sanção de maneira coletiva. A própria sociedade aplicava a pena. Depois, com a evolução aí do direito e os pensadores, toda a filosofia, e falando assim, olha, eu acho que esse é um sistema meio bárbaro demais. É uma coisa descontrolada, porque às vezes a sanção que é aplicada é meio desproporcional e a população ela tende a querer mais vingança mesmo do que justiça. Veja que o nome é vingança mesmo. Aquilo que está sendo buscado é vingança, não é justiça. Acho que o que tinha que ser feito, então, é dar para quem teve o seu direito violado a possibilidade de aplicar sanção, e não para a sociedade como um todo. O que essas pessoas estão passando na rua tem a ver com a vida da mulher e do marido? Deixa na mão do marido só aplicar aí a sanção dessa mulher. Vejam, discurso antiquado, muito antiquado. Essa é a famosa lei do talião, pessoal? Olho por olho, dente por dente, é aqui. Se você é furtado, lá nesse exemplo do talião, você tem o direito de cortar a mão de quem te furtou. Quem aplica isso? É o Estado? Passa lá um guarda, um juiz e um carrasco e vão lá e cortam a mão da pessoa? Não, é você que teve o direito violado que faz isso. Ainda está em vigor em algumas partes do mundo isso. Não esqueçam a frase do Gandhi, Mahatma Gandhi, que disse que de olho em olho, olho por olho, dente por dente, de olho em olho o mundo vai ficar cego. E também adicionar que vai ficar banguela, porque para não esquecer do dente por dente. Então, aqui daí, pelo pensamento, pela filosofia, foi pensado, poxa, também é um pouco bárbaro, geralmente as sanções têm sido maiores do que a violação dos direitos, e as pessoas elas não têm um determinado controle. E aí, para nós, hoje no direito brasileiro,
Quem detém o monopólio, né, de aplicação de sanções é o Estado, né? Então, hoje nós temos o sistema do monopólio estatal. Quem aplica a sanção? O Estado. Né? O exemplo que eu dou aqui para visualizar melhor no caso de acidente de trânsito, né? Você lá está dirigindo tranquilo, né? Você está no seu direito, indo dentro da velocidade permitida, passando o sinal verde, e alguém fura o sinal. Alguém cruza o sinal vermelho e bate no seu carro. Aí dá todo aquela discussão, você desce do carro, vai atrás da pessoa ali que causou o acidente e fala para ela, poxa, cidadão, veja, né, tem testemunhas aí, cruzou o sinal vermelho, etc., destruiu o meu carro aqui, graças a Deus ninguém se machucou, mas tem que arcar, né, com o dano causado, que foi culpa sua. E o cidadão fala, não foi culpa minha, eu passei no verde. E fica aquele impasse. Fala, não, tá aqui as testemunhas, né? As testemunhas falam, tá louco, você furou o sinal. E ele fala, eu não vou pagar. Não interessa, não vou pagar. Se vira, o problema é teu. Veja, como quem pode aplicar sanção é apenas o Estado, você, cidadão, nesse momento, mesmo sabendo ali, né, que você está certo, você não pode ir lá pegar a carteira do cidadão, tirar o dinheiro dele de dentro, tirar os cartões dele, forçar ele aí com você até um caixa automático, sacar dinheiro para te dar. Você não tem esse poder. Só o Estado pode fazer isso, tá? Pela figura, né, do Poder Judiciário. Você vai ter que ingressar com uma ação, explicar o que aconteceu, o juiz vai ter que condenar essa pessoa e depois o Estado vai buscar reparar o seu dano aí, tá? Obviamente tudo com juros, correção monetária, etc. Mas você não tem essa possibilidade, tá? Então é só o Estado que pode aplicar sanções. Tá? Isso é para, né, se vocês não sabiam disso até agora, né, fiquem sabendo que se alguém cometeu algum crime aí que vocês vejam, vocês não podem aplicar a pena de reclusão na pessoa, levar ela para o seu porão, né, e manter ela lá em cárcere privado, né, falando, o Código Penal diz que furto é 1 a 4 anos. Eu não fui com a tua cara, então vou te aplicar a pena máxima, vou te trancar no meu porão por 4 anos. Né, e que se dane, estou aplicando a legislação penal brasileira. Não dá, por quê? Né, porque o monopólio da aplicação da sanção é do Estado. Muito bem. Já falei das sanções negativas e positivas, então as sanções podem ser negativas ou podem ser positivas. E aí, aula que vem, a gente vai concluir esse assunto falando sobre a criação das normas, né, como se criam, e normas, como que funciona o positivismo jurídico, etc. Não vamos avançar mais do que isso por hoje. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma colocação? Quer confessar que tem alguém preso no porão aí de casa? Se ninguém tiver nenhuma dúvida, pessoal, estão dispensados. Eu vou enviar novamente o link aqui da atividade. Se puderem, né, compartilhar nos grupos de WhatsApp e me enviar, né, entregar no meu e-mail, que eu vou escrever ali também, se vocês quiserem compartilhar no grupo meu e-mail também, tá aí para vocês. Então, se não tiver nenhuma dúvida, pessoal, estão dispensados. Obrigado, boa noite e até a próxima aula, que é sexta-feira, né? Pois é, Adriana. Algumas normas brasileiras realmente, né, são bem defasadas. O direito tem uma dificuldade de acompanhar o mundo, né, o mundo dos fatos, né, até a gente, ainda mais pelo sistema legislativo, né, então até a gente conseguir criar aí uma nova lei para regulamentar alguma situação, né, vejam, nós temos um código comercial que está em vigor ainda, metade dele, né, que se aplica aí aos negócios marítimos, né, ao comércio marítimo, que é de 1850.
Oi, professor. Oi. Então, estávamos falando desse assunto das normas defasadas. O próprio Paulo Guedes, se você for ver o jeito que ele faz a administração da economia, é muito triste. O que você acha sobre isso? Veja, né, a minha área não é a área econômica, então vocês, né, de contábeis que principalmente passaram pela graduação e estão estudando as regras, né, de mercado, as regras da economia, estão percebendo isso. O que eu consigo falar para vocês, para você, é essa questão da criação das normas, né, desse meu lado jurídico. Por exemplo, né, os nossos legisladores aí, as pessoas que nós elegemos para criar normas e leis, eles não têm formação jurídica alguma. Então, eles criam normas, né, que não se adequam à realidade, que na hora de ser aplicado, né, a população, por exemplo, não tem como aplicar. Às vezes são completamente retrógradas. A reforma trabalhista é um exemplo crasso disso, né, uma norma que prevê aí jornada de 12 horas, né, 12 por 36, para todas as categorias profissionais, e que diz que pode suprimir o horário de almoço, né, porque você vai trabalhar 12 horas e vai descansar 36. Então, tudo bem trabalhar 12 horas seguidas sem comer, né? É como se funcionasse assim. Vejam que não se adequa nem à realidade, senão seria fácil, né? A gente pensa assim, ó, você tem que comer todo dia. Então, come tudo na segunda-feira, que daí você não precisa comer mais o resto da semana. Né? Faltou eles estudarem essas pirâmides a pirâmide de Maslow, faltou. Hein, prof? Necessidades básicas do ser humano. Né? Faltou estudarem. O problema é que fazem normas para o povo, mas se esquecendo do povo. Porque quem faz essa norma não vai estar ali trabalhando diariamente. Os nossos excelentíssimos políticos trabalham quantas horas? Quantos dias na semana? É complicado, né? Sim. E isso é uma questão problemática, né? Veja, a Constituição Federal está aí desde 1988, prevendo lá a instituição do Imposto sobre Grandes Fortunas, por lei complementar. Foi criada a lei complementar, que é o nosso Código Tributário Nacional. Ele nada fala sobre esse tributo, não diz como cobra, de quem cobra, quanto cobra, e não vai existir, porque o interesse de quem de cobrar, né, tributo, de quem tem grandes fortunas, geralmente advém, né, a criação dessas normas, o incentivo para criar normas vem de quem tem grandes fortunas. Então assim, né, nesse ponto a gente vê que o sistema ele é meio que feito para não funcionar. É muito bagunçado, né? Falta clareza nele. É complicado. Então, veja, como eu falei, né? Quem cria a norma não sabe nada eu concordo, tem que ser uma representatividade do povo. Então tem que ter gente de tudo que é lugar, né? Só que todo mundo que entra para o sistema acaba se corrompendo, né? Pois é, porque não consegue mudar, né, professor? Infelizmente, não. Não tem como. Mas daí também é uma coisa cultural, que daí o brasileiro, você vai discutir política, o que não sabe, não entende, não tem o mínimo interesse